Fala galera, beleza? Pessoal, nesta aula aqui vamos gravar a aula sobre números de isômeros óticos, tá? Os exercícios de número de isômeros óticos, química orgânica. Sem perder tempo, vamos para lá. Então tá aí, ó, química orgânica, número de isômeros óticos, exercícios. Queridos, primeiro exercício. O número possível de isômeros óticos para um composto contendo N átomos de carbono assimétricos diferentes é, queridos, o número de isômeros óticos ativos, quando a gente tem um carbono assimétrico ou N diferentes, é 2 elevado a N, tá? Ó, letra A, exercício 1, letra A. Só que a gente vai dar uma lembradinha aqui para vocês, certo? Seguinte, quando tem um carbono assimétrico ou N diferentes, o número de isômeros óticos ativos é 2 elevado a N. Meus queridos, metade desses ativos é destrógeno, desvia a luz para a direita. A outra metade é levógeno, desvia para a esquerda. Certinho? Se eu juntar um destrógeno e um levógeno correspondentes em quantidades iguais, eu vou criar uma mistura inativa. É a mistura racêmica. Para você calcular o total de misturas racêmicas, você pode aplicar a formulinha 2 elevado a N menos 1. Lembrando que a mistura racêmica é inativa. Legal? Isso daqui é para um carbono assimétrico ou N carbonos assimétricos diferentes, tá? Diferentes. Agora, se eu tiver 2 carbonos assimétricos iguais, pessoal, eu não posso aplicar essa fórmula aqui. O que eu preciso saber? Que o total de isômeros óticos ativos é igual a 2. Toda vez que tem 2 carbonos assimétricos iguais, a gente tem 2 ativos. Desses 2 ativos, metade, um é destrógeno e um é levógeno. Se eu juntar o destrógeno com o levógeno, que são enantiomorfos, né? Que são correspondentes, eu vou criar uma mistura racêmica. Legal? Agora é importante, ó. Quando eu tenho 2 carbonos assimétricos iguais, só quando tem 2 carbonos assimétricos iguais, aparece um meso, né? Um isômero inativo que eu chamo de meso. Então, esse meso, ele só aparece quando tem 2 carbonos assimétricos iguais. Detalhe, a mistura racêmica é inativa, o meso também é inativo. Só que a mistura racêmica é por compensação externa. Nós juntamos destrógeno com levógeno. O meso não, é uma compensação dentro da molécula que faz com que o desvio seja 0. Tá legal? Isso é importante saber. Agora é o seguinte, segundo exercício. A molécula representada pela forma estrutural a seguir age como estimulante do sistema nervoso. Pessoal, ele quer saber o número de isômeros óticos ativos. Seguinte, só tem um carbono assimétrico, pessoal. Só esse daqui, ó. Quais são os ligantes dele? O amino, o metil, o hidrogênio e tudo isso daqui. Então ele é assimétrico, é o único carbono assimétrico que tem aí. Quando eu tenho um carbono assimétrico ou N diferentes, o número de isômeros óticos ativos é dado pela fórmula 2 elevado a N, certo? Então vai ficar 2 elevado a 1, então nós temos 2 isômeros óticos ativos. Letra A para o exercício de número 2. Lembrando que para esses 2 ativos, um é destrógeno, o outro é levógeno. Legal? Eles são chamados de enantiomorfos ou antípodas óticos, porque um é parecido com a imagem do outro no espelho plano. Legal, pessoal? Agora exercício número 3. A noradrenalina é um hormônio que age na regulação de sinais nervosos. Esse hormônio é um dos estereoisômeros, né? Estereoisômeros são isômeros espaciais. A isomeria espacial também é chamado de isomeria
estéreo ou estereoisomeria, correspondente à fórmula estrutural. Pessoal, ele quer saber o número de isômeros óticos, né, de estereoisômeros ativos, óticos ativos. Eu preciso descobrir quantos carbonos assimétricos tem. Galera, só esse aqui, ó. Beleza? Aqui tem um hidrogênio. Quais são os ligantes desse carbono aqui, ó, desse carbono? Gente, isso daqui, a hidroxila, o hidrogênio e tudo isso daqui. Realmente ele é um carbono assimétrico. Ó, de novo, quando tem um carbono assimétrico, um ou N diferentes, o número de isômeros óticos ativos é 2 elevado a N. Essa formulinha aqui só pode ser aplicada quando tem um carbono assimétrico ou N diferentes. 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, são 2 isômeros óticos ativos. Legal? De boa? Desses dois, um destrógeno, outro levógeno. Se eu juntar quantidades iguais dos dois, eu crio uma mistura racêmica. Exercício de número 4 agora. A efedrina é uma substância empregada em suplementos dietéticos e corresponde a um dos isômeros óticos ativos desse composto que está mostrado aí. Ele quer saber o número total de isômeros óticos ativos. Queridos, vamos contar quantos carbonos assimétricos tem. Ó, acompanha aqui que eu vou apagar, tá? Esse carbono aqui, ó, deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse carbono, ele é assimétrico. Quais são os ligantes dele? Tudo isso daqui, o H, a hidroxila e tudo isso daqui, ó. Beleza? São 4 coisas diferentes. Esse carbono aqui é assimétrico. Agora eu vou limpar, tá? Para olhar o outro carbono assimétrico. Seria esse daqui, ó. Legal? Quais são os ligantes dele? O metil, o H, tudo isso daqui e tudo isso daqui. Então aqui, ó, também tem um carbono assimétrico. Beleza? Deixa eu dar uma limpadinha aqui para despoluir o composto. Mas você entendeu que tem 2 carbonos quirais, né? 2 carbonos assimétricos. Gente, e eles são diferentes. Um tem hidroxila, o outro não tem. Beleza? Então é o seguinte, eu tenho 2 carbonos assimétricos diferentes. Eles são diferentes. Então eu posso aplicar a formulinha. Beleza? O número total de isômeros óticos ativos, 2 elevado a N. No caso vai ser 2 elevado ao quadrado. A gente tem 4 isômeros óticos ativos, letra B. Exercício 4, alternativa correta, letra B. Legal? Gente, só para lembrar, desses 4 ativos aqui, a gente tem metade, né? 2 destrógenos e 2 levógenos, tá? Eu vou chamar os destrógenos, um de D1, o outro de D2. O levógeno, um eu vou chamar de L1, o outro de L2. É o seguinte, sempre um destrógeno tem um levógeno correspondente. O que são destrógeno e levógeno correspondentes? São 2 isômeros óticos ativos, um desvia para a direita, outro para a esquerda, mas de mesmo ângulo. Eles são correspondentes. Legal? Seguinte, o D1 e o L1 são correspondentes. Então você chama esses dois aí, D1 e L1, de enantiomorfos, enantiômeros ou antípodas óticos. Legal? O D2 e o L2 também são enantiomorfos, são antípodas óticos, porque eles são correspondentes. Agora, se você pegar o D1 e o L2, eles não vão ser correspondentes. Um é destrógeno, outro levógeno, mas eles não são correspondentes. Aí você diz que eles são diastereoisômeros. Antípodas óticos ou enantiomorfos, destrógeno e levógeno correspondentes. Um para a direita, outro para a esquerda, de mesmo ângulo. Agora, se um desviar para a direita e outro para a esquerda, de ângulos diferentes, se eles não forem correspondentes, eles são diastereoisômeros. Só uma observação, a resposta para o quarto, letra B.
Gente, exercício quinto é um texto grande. Eu não vou ler o texto porque ele não influencia na resolução do exercício. Mas você, com um pouco mais de tempo aí, pode ler de boa. Ele deu esse composto aqui. Ah, só um detalhezinho. Essa fórmula que a gente aplica aí, ó, 2 elevado a n, ela é a fórmula proposta por Van Torp, viu? Então, quando a gente aplica essa formulinha, nós estamos aplicando a regra de Van Torp. Seguinte, ele quer saber o número possível de isômeros óticos para a penicilina que está mostrado aí. Meus queridos, eu vou ter que descobrir quantos isômeros, quantos carbonos assimétricos tem no composto. Ó, seguinte, se você não sabe direito como é que olha carbono assimétrico quando o composto é fechado, assista a nossa aula de teoria, viu? Lá tá bem explicadinho. Aqui a gente vai um pouco mais rápido. Se você não entender direito, pode, né, olhar a aula de teoria. O negócio é o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, esse carbono não é assimétrico, o carbono com dupla nunca vai ser assimétrico. Galera, um carbono no ciclo, ele pode ser assimétrico. Tá legal? Olha para mim aqui, ó. Esse carbono que eu estou apontando aqui, ó, por uma setinha aqui, um ligante dele é o H e o outro é tudo isso aqui, ó. Beleza? Então já tem 2 ligantes diferentes. Agora é o seguinte, eu vou percorrer no sentido horário e no sentido anti-horário. Legal? No sentido horário, eu encontro um carbono, logo depois dele eu encontro um carbono ligado no hidrogênio. No sentido anti-horário, eu encontro um carbono fazendo dupla com oxigênio. São ligantes diferentes. Então a gente diz que esse carbono aqui, ó, ele é assimétrico. Tá? Vou puxar uma linha aqui, ele é um carbono assimétrico. De boa? Agora, carbono com dupla nunca vai ser assimétrico, tá? Vamos dar uma olhada nesse carbono aqui, ó. Esse aqui que eu estou pondo uma setinha nele. Gente, um ligante dele é o H, o outro é tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Agora vamos caminhar no sentido horário e no sentido anti-horário. No sentido horário, depois dele eu encontro nitrogênio. No sentido anti-horário eu encontro um carbono. Legal? Como são coisas diferentes, esse carbono aqui também é um carbono quiral. De boa? Esse carbono aqui, ó, ele tem 2 metil, 2 iguais, então ele não é assimétrico. Agora vamos ver esse daqui, ó. Aqui eu estou vendo 3 ligantes. O ligante que eu não estou vendo é o hidrogênio, né? Carbono sempre faz 4 ligações. Então aqui eu tenho um hidrogênio, que eu tenho a carboxila. No sentido horário, depois dele eu encontro nitrogênio. E no sentido anti-horário eu encontro um carbono. Opa! Esse carbono aqui também é um carbono assimétrico. Galera, só tem esses 3 carbonos assimétricos aí. E eles são diferentes entre si. Então a gente vai aplicar a regra de Van Torp. Isômeros óticos ativos, 2 elevado a n. 2 elevado a terceira são 8 isômeros óticos ativos. Letra B. Que exercício é esse? Exercício 5, alternativa, letra B. Um exercício bem bacana. Agora, exercício número 6. Tem esse texto aí também, galera. Eu não vou ler, porque senão fica um vídeo muito longo e te estressa, né? Mas dá uma lidinha aí, que de repente acrescenta alguma coisa para você. Mas por enquanto ele não vai influenciar no exercício. Aí ele fala aqui, tá, a série dramática, fala um pouquinho da série. O que interessa para nós na química está aqui, ó. A metanfetamina pode ser sintetizada a partir da pseudoefedrina e o uso dessa droga sintética pode trazer efeitos colaterais graves para a saúde. A figura acima representa a molécula de pseudoefedrina, tá aí. Ele quer saber o número de isômeros óticos ativos que a pseudoefedrina possui. Queridos, eu vou ter que descobrir quantos carbonos assimétricos existem. Opa, ó, já estou vendo que aqui tem um carbono assimétrico, ó. Esse carbono aqui, ele é assimétrico. Quais são os ligantes dele? A hidroxila, o H, tudo isso daqui
e tudo isso daqui, ele é assimétrico. Já achei um carbono assimétrico. Vamos limpar aqui, certo? Vamos limpar aqui. Esse daqui, ó, também é um carbono assimétrico, ó. Quais são os ligantes dele? Metil, tudo isso daqui, o H e tudo isso daqui. Esse daqui também é um carbono assimétrico. Legal? Gente, então, nós temos 2 carbonos assimétricos nesse composto. Tá de boa ou não? 2 carbonos assimétricos. Eles são diferentes. Então, nós temos 2 carbonos assimétricos diferentes. A formulinha de Van 't Hoff, né? O número de isômeros óticos ativos é 2 elevado a n. No caso 2 elevado ao quadrado, nós temos 4 isômeros óticos ativos. Exercício de um número, qual que é esse aqui mesmo? 6, né? Exercício 6, letra E, 4. Sossegado, meus queridos, de boa? Agora exercício 7, a isomeria ótica estuda o comportamento das substâncias que têm a propriedade de desviar o plano da luz polarizada, lembra? Elas são, por isso, denominadas de isômeros óticos. Como exemplo, citamos o ácido lático encontrado no suco de carne, leite azedo nos músculos e em alguns órgãos de algumas plantas ou animais e usados na alimentação de crianças. Aí, considere o composto, tá aí esse composto. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o número de diferentes isômeros óticos e de misturas assêmicas. Pessoal, vamos descobrir quantos carbonos assimétricos tem. Bom, esse daqui é assimétrico, ó. Esse é. Quais são os ligantes dele? CH3, hidroxila, o H, gente, e tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Então ele é assimétrico. Beleza? Agora, vamos ver se esse daqui é assimétrico. Vamos lá. Quais são os ligantes dele? O cloro, o H, tudo isso daqui e tudo isso daqui. Ele é assimétrico. Beleza, beleza. Será que tem mais algum? Gente, esse daqui. Ó, os ligantes hidroxila, o H, tudo isso daqui e tudo isso daqui. Beleza? Aí é o seguinte, meus queridos, são 3 carbonos assimétricos diferentes. De boa, de boa? Então eu posso aplicar a formulinha. Essa formulinha aqui, eu estou seguindo a regra de Van 't Hoff. Isômeros óticos ativos, 2 elevado a n. 2 elevado à terceira, 8. Então são 8 ativos. Agora, pessoal, o número de misturas assêmicas é sempre metade dos ativos. Então já é a letra D, certo? São 8 ativos, são 4 misturas assêmicas. Mas vamos usar a formulinha. Ó, mistura racêmica é 2 elevado a n menos 1. Legal? Então vai ser 2. O N é 3, né? 3 carbonos assimétricos diferentes. 3 menos 1, 2. Então são 4 misturas assêmicas. Alternativa para o exercício 7, letra D. Ok? Agora exercício de número 8. Ele colocou esse compostão aí e ele quer saber o número de isômeros óticos ativos. Gente, eu vou ter que descobrir quantos carbonos assimétricos tem. Ó, esse daqui não é. Tem um metil de um lado, um metil do outro. Não é. Carbono com dupla nunca vai ser. Esse daqui tem 2 hidrogênios, ó, 2 ligantes iguais. Não é. Este daqui, pessoal, esse é. Quais são os ligantes dele? Ó, o metil, o propil, tudo isso daqui e tudo isso daqui. Então aqui nós temos um carbono assimétrico. Beleza? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, aqui tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios? Não, só tem um carbono assimétrico.
Quando tem um carbono assimétrico ou N diferentes, você aplica a formulinha. O número de isômeros ópticos ativos, 2 elevado a N, 2 elevado a 1, dá 2. Então, resposta para o exercício 8, alternativa letra A. É um composto grandão, mas só tem um carbono assimétrico, então são 2 isômeros ópticos ativos. Desses 2 ativos, um é destrógeno, o outro é levógeno. Sempre que tem só 2, o destrógeno e o levógeno são correspondentes. Eles são enantiomorfos ou antípodas ópticos. Legal? E se você misturar quantidades iguais, né, de enantiomorfos, você cria a mistura racêmica. Exercício 9. A presença de carbonos assimétricos em alguns fármacos à venda nas farmácias está relacionada à sua atividade farmacológica. Qualquer alteração na orientação espacial desses carbonos pode conduzir à total inativação do fármaco. Como exemplo, a penicilina, cuja estrutura molecular está representada aí. Na molécula de penicilina apresentada, o número de carbonos quirais. Gente, ele quer o número de carbonos assimétricos. Deixa eu ver se eu pus ela de novo aqui. Não, não pus. Eu quero saber quantos carbonos quirais, quantos carbonos assimétricos tem. Galera, só um. Só esse aqui, ó. Quais são os ligantes dele? O amino, o hidrogênio, tudo isso aqui, que é a carboxila, e tudo aquilo ali, tá? Então tem apenas um carbono quiral, queridos. E isso daí tá na letra A. Qual exercício é esse mesmo? 9, letra A. Agora, exercício 10. Várias substâncias com as quais temos contato em nossa vida cotidiana possuem carbonos quirais, carbonos assimétricos, como, por exemplo, o açúcar nos alimentos, a isomeria na celulose do papel e o ácido lático encontrado no organismo humano. Considerando as formas quirais, atente para os seguintes compostos. Pessoal, pera. Ó, ele quer saber desses compostos aí, os que podem existir nas formas quirais. Ok? Ele quer saber qual ou quais desses aqui podem ser assimétricos, podem ser quirais. Nesse caso aqui, galerinha, é se tiver carbono assimétrico. Ó, o 1, ele tem ligantes iguais do carbono do meio. Então, ele não apresenta isomeria ótica, ele não é quiral. Certo? O 2, esse carbono aqui é assimétrico, ó. Legal? Quais são os ligantes? O amino, o metil, o CN e a carboxila. Esse daqui é quiral. Ele tem carbono assimétrico, todo composto com carbono assimétrico é assimétrico, é quiral. Legal? O terceiro não, ó. Aqui tem um CH3, outro CH3, então ele não é quiral. E o quarto? O quarto sim, ó. Esse carbono aqui, ele tem a hidroxila, tem um metil, tem o hidrogênio e tem o etil, tá? São 4 ligantes diferentes, então ele apresenta quiralidade, ele é quiral, ele é assimétrico. Então 2 e 4, alternativa letra C. Exercício 10, alternativa letra C. Exercício de número 11. A quiralidade em compostos orgânicos é dado pela presença de carbonos assimétricos, o que permite inferir a quantidade de isômeros oticamente ativos. Aí ele colocou esse ácido aqui. Putz, esse exercício é bem legal, viu? É o ácido tartárico, tá? Qual das alternativas abaixo apresenta a quantidade de carbonos quirais e quais isômeros oticamente ativos e quantos, né, ativos existem? Gente, cuidado com esse exemplo aqui. Ó, esse carbono aqui, deixa eu ver se eu pus o composto lá na outra página. Ah, pus, tá aqui. Ó, esse carbono aqui, ele é quiral, ó. Esse carbono aqui é quiral. Por quê? Porque ele tem isso como ligante, o H, a hidroxila e tudo isso daqui. Então ele é um carbono quiral. Perfeito. Esse carbono vizinho dele aqui, ó, esse carbono aqui,
ele também é quiral. Legal? Por quê? Porque os ligantes, ó, hidroxila, carboxila, o hidrogênio e tudo isso daqui. Então ele também é um carbono quiral. Só que agora tem um detalhezinho. Cuidado! Cuidado! Ó, esse carbono aqui é quiral, esse carbono é quiral. Os dois são carbonos assimétricos, beleza? Agora a gente dá uma olhadinha. Esse carbono aqui, ele tem hidroxila, esse também. Esse carbono aqui tem um H. Tem um H. Esse aqui também tem um H. Esse carbono aqui tem uma carboxila. Esse carbono aqui também tem uma carboxila. Então, nesse caso, nós temos dois carbonos assimétricos, só que eles são iguais entre si. Quando tem dois carbonos assimétricos iguais, não pode fazer 2 elevado a n. Tá? Nesse caso, nós temos que saber que o número de isômeros ópticos ativos é sempre igual a 2, beleza? Você vai ter um destrógeno, né? Metade dos ativos. Você vai ter um levógeno, a outra metade dos ativos. Se juntar destrógeno com levógeno, dá a mistura racêmica. E agora vai aparecer um isômero que não apareceu até então, que é o meso. O meso, ele só aparece quando o composto tem 2 carbonos assimétricos iguais. Então, cuidado, ó. São 4 carbonos quirais? Não. São 2 carbonos quirais, são 2. Só que não pode usar formulinha, tá? Nós temos que saber que quando são 2 carbonos assimétricos iguais, são 2 isômeros oticamente ativos. Ó, 2. Se aplicar a formulinha da 4, tá errado. Cuidado com esse exemplo aí. Beleza? Então, exercício de número 11, letra E. Agora, último exercício. A estrutura tridimensional de uma molécula orgânica e os grupos funcionais que ela possui estão diretamente relacionados com a sua atividade biológica. Considere como exemplo a droga Crixivan, produzida pela Merck com vários grupos funcionais e carbonos assimétricos, etc, etc. Vamos ver a estrutura dela, tá aqui. Ficou meio apagado, gente, porque o original estava meio apagado, tá? Ele falou assim, ó, apresenta isômeros óticos por possuir 5 carbonos assimétricos. Vixe, vamos procurar esses carbonos assimétricos aí. Ó, já estou vendo um aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar para fora. Pessoal, aqui tem um H, ó. Então, tem um H, tá vendo? Beleza? Então, eu tenho aqui um ligante, outro ligante, diferente. Agora, você lembra, né? Eu preciso percorrer no sentido horário e no sentido anti-horário. Ó, reforçando, olhar carbono assimétrico em composto fechado não é muito simples. Então, você pode pegar a aula teórica e assistir de novo. Partindo desse carbono aqui, no sentido horário, eu vou encontrar um carbono. No sentido anti-horário, eu encontro o nitrogênio. Então, eu já sei que esse carbono aqui é um carbono quiral, ó. Ele é assimétrico. Beleza? Esse carbono aqui, ó, esse aqui, também é assimétrico, ó. Também é assimétrico. Ele tem o H, a hidroxila, tudo isso daqui. Ele é assimétrico. Já encontrei 2. Gente, esse daqui, ó, também é assimétrico, ó. Esse daqui também é assimétrico. Tá certo, ó? Ele possui, esses que eu estou marcando aqui, são carbonos assimétricos. De boa? Agora vamos dar uma olhadinha nesse carbono aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele tem o H, tá? E tudo isso daqui. No sentido horário, eu encontro um carbono com uma hidroxila. E no sentido anti-horário, eu encontro um carbono ligado no anel. São ligantes diferentes, então esse carbono aqui também é um carbono quiral. Legal? E esse daqui, meus queridos, ó, esse aqui também é um carbono quiral, tá? Quais são os ligantes dele? A hidroxila e o H. No sentido horário, logo depois dele eu encontro um carbono ligado em 2 hidrogênios. E no sentido anti-horário, eu encontro um carbono ligado no nitrogênio.
Então, quantos carbonos quirais tem? 1, 2, 3, 4, 5. A letra correta é letra A. Exercício 12, alternativa letra A. Ele apresenta isômeros óticos por possuir 5 carbonos assimétricos. Aí eles são diferentes, viu? Então a gente teria isômeros óticos ativos, 2 elevado a N, 2 elevado à quinta potência, que dá 32. Legal? Desses 32, metade, 16 é destrógeno, metade é levógeno, 16 também. Joia? E se eu quiser calcular a mistura racêmica, 2 elevado à quarta vai dar 16. Não pediu isso daí, mas a gente deu uma treinadinha. Aí, pessoal, ó, a resposta, beleza? Um abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.